Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, o amor de Maria estejam com todos. Meus irmãos, é com grande alegria que eu trago novamente a palavra de Deus para partilhar com vocês e meditarmos juntos. E se você quiser e puder, já vá separando a palavra que está no Evangelho de São João, capítulo 11, versículos que vão do 25 ao 26. Peçamos antes ao Espírito Santo para que venha abrir nossos corações, nossa mente, para bem acolher a palavra e sairmos mais sábios, mais confiantes no que Deus tem para nos falar por meio da sua palavra. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Palavra da salvação. Meus irmãos, aqui a meditação, nós vamos começar com a resposta para nós mesmos a respeito da pergunta de Jesus. Será que nós acreditamos mesmo que Jesus é a ressurreição e a vida? Fica bem mais fácil nós acreditarmos quando não acontece conosco a morte de um ente, de um parente ou de alguém próximo da gente. A gente sente compaixão, portanto não sente a dor. Mas quando é alguém próximo da gente, a gente começa a duvidar que Jesus seja a ressurreição e a vida. E o que a igreja nos ensina a partir desse tema? Se você pegar o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1008, ele nos diz: a morte é consequência do pecado. Intérprete autêntico das afirmações da Sagrada Escritura e da tradição, o magistério da Igreja ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus Criador e entrou no mundo como consequência do pecado. A morte corporal, a qual o homem teria sido subtraído se não tivesse pecado. É assim o último inimigo do homem a ser vencido. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16. É muito fácil, meus irmãos, nós nos apegarmos às pessoas. Nas nossas relações humanas, nós temos aquela sensação de que a gente quer um pouco daquela pessoa, quer deixar um pouco da nossa essência naquela pessoa e, consequentemente, um pouco da essência da outra pessoa em nós. Mas o que acontece quando a pessoa morre? Esse sentimento que carregamos acaba junto com a morte física daquela pessoa? Eu acredito que não. Eu acho que já deu para nós entendermos, nós cristãos, que Jesus venceu a morte quando ele foi para a cruz. Isso nos revela a palavra. E isso tem que ser a nossa crença, o nosso acreditar e a nossa fé. Então, logo, se Jesus venceu a morte, por que sentimos tanto quando perdemos alguém querido? É lógico que isso não pode subtrair a dor da perda, se é que a gente pode chamar de perda. Eu acho essa palavra perda uma palavra muito forte para quando um ente querido da gente faz a passagem dessa vida para outra. E eu acho que só dói mais também porque nós nos apegamos à pessoa. Nós apegamos àquilo que aquela pessoa adiciona na nossa vida. O sentimento que nós temos e que nós nutrimos por ela e ela, consequentemente, por nós. Então, a gente já pensa, quando aquela pessoa se vai, a gente já pensa como será nossa vida sem ela, como será aquela sensação que aquela pessoa nos traz. E isso, eu creio que seja a consequência da nossa dor. Seja a consequência de tantas pessoas, até às vezes, maldizer ao próprio Deus. Eu já fui em velórios e
E às vezes me sinto muito mal quando eu chego num velório que tá aquela pessoa se maldizendo, maldizendo a Deus, questionando Deus, como que não soubesse que nós fomos feitos nessa vida para nascer, crescer e morrer. Como são as plantas, como são os animais, nós somos criaturas de Deus. Nós não vemos aqui para a terra para ter uma vida eterna. Embora o plano primário de Deus tenha sido esse, mas quando o pecado entrou no mundo, logo Deus mudou o plano. Deus preparou um reino, uma eternidade, uma vida de eternidade com Ele no céu. Então a gente não pode se apegar às pessoas e achar que com a morte daquela pessoa, Deus está sendo mal com ela ou conosco. O livro da sabedoria, na Bíblia, fala muito bem sobre o tema da morte. E eu aconselho que, se você quiser e puder, medite a partir do capítulo 2 sobre o que nos fala a morte dos justos e dos injustos, daqueles que morrem em Cristo e daqueles que morrem injustamente. Talvez a gente também caia na tentação de achar que aquela pessoa que se foi, ela não vivia uma vida santa e por isso não vai ressuscitar em Cristo. Mas isso não cabe a nós julgarmos. Só quem pode julgar quem foi para o céu e quem foi para a terra é Deus. Nunca ninguém voltou de lá para nos dizer se está no céu ou na terra, e nem nós podemos julgar que alguém foi para o céu e para a terra. Nós só saberemos disso quando chegar o nosso dia do juízo final, do nosso juízo particular, que vai ser o nosso encontro com Jesus. Isso pode ser na segunda vinda dele, ou até mesmo antes, quando ele nos chamar para viver com ele. Então, a gente às vezes nos preocupamos muito em alimentar o nosso corpo, alimentar a nossa conta bancária, alimentar o nosso trabalho. Isso não é errado, isso não é pecado. Mas muitas vezes, e a maioria das vezes, nós esquecemos de alimentar a nossa alma. E quando eu falo assim da nossa alma, me cai na lembrança que a Bíblia nos fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. E quando eu meditava essa palavra, às vezes a gente cai no erro de achar que nós somos imagem e semelhança no humano, na carne, em Deus. E me veio um momento de oração que a nossa imagem e semelhança é na alma. Então, se nós não cuidamos da nossa alma, com certeza a nossa alma não irá viver uma eternidade com Deus, nem para Deus e nem em Deus. Porque a nossa vida não foi um fruto, não foi uma semente que nós plantamos nele. Então nós não podemos colher a eternidade em Deus. Não podemos colher uma morte em Cristo se nós não vivemos por Ele, se nós não vivemos com Ele. Se em nós somente alimentamos o pecado, o erro. Então, que hoje essa palavra possa cair como um conforto para aqueles que já perderam seus entes queridos e que seja uma recorrente para aqueles que ainda vão passar por momentos assim, que caiam na lembrança de que a palavra de Deus nos diz, e Jesus nos fala claramente nessa passagem de hoje, que Ele é a ressurreição e a vida. A gente pode morrer à carne, mas a nossa alma está com Ele. E essa é a nossa fé. Não é a fé dos nossos irmãos espíritas, que dizem que nós precisamos voltar para cumprir todo o preceito de várias vidas, várias ressurreições, porque não existe isso na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós morremos uma vez só e que já entramos em juízo particular e na segunda vinda de Jesus vamos entrar em juízo final. Então, o que nós levamos para a nossa vida e a partir de hoje nós saibamos alimentar a nossa alma com as coisas que edifiquem, que nos leve e nos aproxime de Jesus, para que possamos colher uma vida eterna nele. Só assim nós vamos ter a paz que só Jesus traz. Porque quando a gente sai da presença de Deus, o que vem são as trevas. O que nos abala, o que nos deixa tristes. E a morte, aqui nos diz o Catecismo da Igreja Católica, que é consequência do pecado.
então ela não vem de Deus. Logo, se ela não vem de Deus, ela não vai nos deixar quietos, ela não vai nos trazer a paz que necessitamos. Então, que nós possamos fazer uma oração ao Espírito Santo para que nos acalme e nos traga a certeza da vida eterna em Deus, da ressurreição em Cristo Jesus. Jesus, ele passou pela morte, o humano dele, mas ele ressurgiu. Ele veio do vale das sombras, ele veio do vale da morte para a ressurreição, para viver com Deus. E nós temos que crer nisso e buscar isso nele. Então, que o Espírito Santo nos convença de vivermos em Deus aqui para nossa glória futura na eternidade. Que desça sobre cada um a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.